Dê sempre o seu melhor. Você acha que você está sempre dando o seu melhor? Todos os dias você dá o seu melhor? A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, que é o quarto compromisso do livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Se você quer saber sobre os outros compromissos, é só você assistir os outros vídeos. Tem aqui uma playlist do Clube do Livro que eu estou fazendo. Então é o seguinte, no quarto compromisso, ele fala que a gente deve dar sempre o nosso melhor. E ele já começa falando que isso vai variar. O nosso melhor varia de dia para dia. Porque cada dia a gente está de um jeito, né? Cada dia a gente está de um jeito. Tem dias que a gente pode estar doente, tem dias que a gente pode estar com menos energia, mais cansado. Então o nosso melhor vai variar. Mas ele diz que é importante que a gente dê o nosso melhor. Então a gente está fechando os quatro compromissos, né, que Dom Miguel Ruiz estabelece da filosofia tolteca, para que a gente tenha mais liberdade pessoal. E ele fala para a gente sempre dar o nosso melhor em relação aos outros três compromissos também. Então, esses compromissos são desafiadores, mas ele frisa aqui para que a gente dê o nosso melhor, que ao passar do tempo também, com o tempo, a gente vai cada vez mais se aprimorando nesse melhor, o nosso melhor também vai mudando. Então, a gente vai ver no final que o que é importante realmente é a ação constante. Que hoje, meu melhor é um, né? Amanhã, se eu estiver mais cansada, meu melhor vai ser outro, ou se eu estiver com mais energia. E ao longo do tempo também, o meu melhor vai mudando. Porque eu vou me transformando, né? A gente se transforma, a gente às vezes se liberta de certos hábitos, de certos vícios, então a gente vai se transformando e o nosso melhor também. Aí ele diz pra gente não se esforçar nem de mais nem de menos, que se a gente se esforça demais, a gente fica exausto, a gente fica cansado, e aí a gente não consegue dar o nosso melhor, né? Então a gente não pode forçar a barra, a gente tem que estar bem, certo? Então é isso, se esforçar demais vai comprometer o seu objetivo, né? E quando você faz de menos, né, você tem aquela sensação no final do dia que você poderia ter dado mais de si, você poderia ter ido além, você se culpa e se arrepende. Então é por isso que ele fala, não faça nem de mais nem de menos. Suficiente, né? Dê o seu melhor em cada dia. Ele fala muito sobre esse auto-julgamento, né? Ele fala que quando a gente não faz o que é preciso ser feito, a gente se julga. Então, para ele, esse é um grande problema, não fazer as coisas. Eu vejo que ele traz muito isso ao longo do livro, que é, se você não faz, você vai se julgar, você vai se punir. Então, não dê espaço para isso, sabe? Não dê espaço para o juiz. Por isso que é preciso fazer, por isso que é preciso para ele dar o seu melhor. E você dando o seu melhor, você fica satisfeito. E é, né, gente? Porque assim, a gente tem um potencial. Se a gente ficasse satisfeito com pouco, olha que ruim também. A gente não iria nunca se estimular a mais. Então, tem um porquê a gente ficar insatisfeito. É porque a gente pode ir além. Então, a gente tem que confiar nisso. Que a gente consegue, a gente tem um potencial imenso, né? Que tá ainda não foi descoberto, não foi revelado todo o nosso potencial. E ele traz uma historinha que fala sobre o quanto é importante também a gente ser feliz, né? E às vezes, que é o mais importante, a gente amar, ele fala assim, é o mais importante a gente ser feliz, a gente amar, porque às vezes a gente pode, em busca de um objetivo, ficar fixado naquilo e parar de viver só para aquilo ali, para conseguir, para conquistar aquilo ali. E que o mais importante é viver, amar e ser feliz. Então que a gente se lembre disso também, que a gente não deixe de viver no processo, né? A gente quer algo, a gente quer alcançar algo, beleza, mas que a gente viva com harmonia, sabe, com alegria, né, com satisfação durante o processo de conquista das coisas que a gente quer. E aí ele fala uma coisa muito interessante que é assumir a ação e fazer pela ação. Assumir a ação é isso. Então, assim, eu faço as coisas pela ação em si. Não é que eu estou esperando um resultado. E ele diz que a maioria de nós, a gente faz as coisas esperando um resultado. Isso também é algo que a gente tem que perceber. E dá para virar essa chave, né? Uma coisa que a gente deve se atentar, todos nós. Porque ele fala que é isso. Na maioria das vezes, a gente faz algo esperando uma recompensa.
E é isso aí que está nos deixando viciados em dopamina barata, que dopamina barata, essa dopamina rápida dos prazeres imediatos, né? Então a gente fica ali no celular, por exemplo, porque aquilo gera uma recompensa imediata, que é essa dopamina. Nos traz prazer, a gente come coisas gostosas por isso também. Então a gente está o tempo todo com esses vícios, porque isso nos dá prazer. E aí a gente não quer fazer algo que vai nos dar prazer de forma mais lenta, quer dizer, a longo prazo, é liberado esse prazer dessa ação benéfica para nós, né? É liberação de dopamina, mas mais fraca, menos intensa. Que é impressionante como isso, no ponto de vista da Cabala, é a luz, né? É a luz que é liberado quando a gente cede a um prazer imediato, é uma luz muito forte. E quando a gente faz coisas que são construtivas, a luz ela é mais fraca, mas ela dura. Essa dopamina barata, dessa luz forte, ela passa rápido também, e ela deixa sempre um vazio, ela deixa sempre um quero mais, então por isso que a gente fica viciado, né? A gente sempre precisa de mais. E a dopamina, que é, por exemplo, você ler um livro, você fazer exercício físico, você se dedicar a um projeto importante para você ou para a sociedade, isso é mais suave, mais sutil, mas é isso. Dura, perdura, a gente não perde isso. E cada vez mais a gente fica no nosso centro, né, que é um estado de neutralidade, de equilíbrio, de conexão com o agora, e é um estado libertador, porque a gente não está dependendo de nada para estar bem. Então, me veio muito de trazer isso aqui, porque eu tenho refletido muito sobre isso, né, buscado realmente trazer algumas mudanças na minha vida, querendo abandonar certos vícios, certos prazeres imediatos que me liberam essa dopamina barata. E estou trazendo essa reflexão porque eu acho que é muito isso que nos atrapalha da gente ser quem a gente realmente é, da gente realmente revelar todo o nosso potencial, sabe? Então, quanto menos dopamina barata, melhor para a gente revelar, realmente expressar o nosso ser. E trazendo isso aqui com o que ele fala, de a gente valorizar a ação pela ação. Então, nossa, é muito incrível isso, né? Quando a gente pensa em prazer na ação, puramente fazer o que precisa ser feito. Porque ele fala sobre as pessoas que têm trabalhos que elas não fazem o que gostam, elas não são felizes com aquele trabalho. Isso é a realidade de muita gente, infelizmente, até mesmo pelo nosso modo de educação, ou de domesticação, como ele bem trata aqui no livro. Mas o que acontece? Aí essas pessoas, elas ficam esperando sexta-feira, né? Esperando viverem o final de semana para serem felizes. Porque, na verdade, durante a semana elas não são felizes porque elas não gostam do que elas fazem, elas não gostam do trabalho. E por elas não gostarem, elas estão insatisfeitas com a ação. Elas não fazem com prazer a ação, o trabalho em si. Só pensam na recompensa, só estão esperando o salário e a recompensa, e elas ficam infelizes, e no final do mês elas estão infelizes, mesmo recebendo a recompensa. E ele fala que o segredo, assim, é a gente encontrar valor na ação. Quando a gente encontra valor na ação, a ação é boa, e a recompensa vem de qualquer forma. É incrível, né, porque, nossa, misturando todas as filosofias que eu acredito, o nosso bem-estar, que é a coisa mais importante para nós, que eu acredito, porque, claro, né, todo mundo quer se sentir bem. Então, o que você quer? Você quer estar bem? Você quer estar feliz? Você quer se sentir bem? E é por isso que a gente busca os prazeres imediatos, né? Busca essa sensação de prazer. Porque a gente quer sentir prazer, a gente quer se sentir bem. Mas, como eu falei, há como gerar isso de outra maneira, sem ser com prazeres imediatos, com vícios. E também é tão importante o bem-estar porque a gente vibra numa vibração elevada. A gente emana essa vibração elevada e a gente atrai coisas boas. Se a gente está se sentindo mal, o que a gente está emanando, e vamos atrair de volta, porque isso é uma lei, né, a lei da atração, que é a lei da vibração e a lei da causa e efeito. Então a causa são meus pensamentos e sentimentos, o efeito é o que eu vibro, e aí eu atraio de volta. Então, essa é a importância do nosso bem-estar,
E eu acredito que a gente sempre pode mudar, né, então, assim, eu tô fazendo algo hoje que eu não gosto, mas a gente pode fazer algo que a gente gosta em algum momento. Por mais que seja difícil, desafiador para algumas pessoas fazerem uma mudança, as pessoas precisam, né, tem essa necessidade de ganhar um dinheiro e às vezes não tem tempo de migrar, não tem tempo de migrar para outra profissão, não tem como. E eu sempre tenho uma esperança de que sim, há como, mesmo com, às vezes, precisa de muita dedicação, né, muito trabalho, mas eu não gosto de perder a esperança, eu acho tão importante fazermos o que a gente ama, para mim é uma coisa muito importante a gente trabalhar com algo que a gente ama, e eu sempre busquei isso, eu tive o privilégio também, de alguma forma, poder buscar isso, por ter um amparo, uma base que me ajudasse, mas assim, eu sempre busquei realmente isso, fazer o que eu amo, entender o chamado do meu coração e seguir esse chamado. Então eu, assim, para mim, porque a gente, a maior parte do tempo a gente trabalha, a maioria das pessoas, né, não todas, mas a maioria, a gente trabalha, a gente faz essas ações diárias, a gente ganha um dinheiro para a gente sobreviver, para a gente comprar as coisas. Então, por isso que eu acho tão importante que a gente viva, né? Já que a maior parte do tempo é o trabalho, para a maioria das pessoas, que a gente viva trabalhando com o que a gente ama, e aí a gente vai estar satisfeito, mas, enquanto isso, há como trazer valor para a ação. Ele fala que se a gente agir sem recompensa, sem esperar a recompensa, a gente vai descobrir que gosta de todas as nossas ações. Então, isso a gente pode aplicar nessas ações também cotidianas, que são as ações de você lavar uma louça. Você não vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa? A louça lavada. Mas se você trouxer prazer na ação, né, a presença, a atenção plena, é isso, prazer que você vai sentir um prazer, você vai se sentir melhor do que se você estiver resistindo. Ele fala, então, para finalizar essa questão do trabalho, das pessoas que não fazem o que gostam e só fazem pela recompensa, ele fala que chega no final de semana, as pessoas se drogam, assim, bebedam, ficam bêbadas porque elas... Ah, eu achei um pouco pesado, mas assim, não é pesado, na verdade é bem... É realista, assim, é um... Caraca, é um tapa na cara. Ficam bêbados porque não gostam de si mesmos, não gostam de suas vidas. Existem muitas formas de magoar a nós mesmos quando não gostamos de quem somos. Um pouquinho forte, né? Mas é profundo também, né, gente? Assim, me pegou isso aqui. E isso é algo que, se a gente reparar, né, o quanto que a gente se magoa, o quanto que a gente faz mal, porque a gente não gosta da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito também por essa questão do querer sentir prazer, sabe? E a nível mais profundo, talvez tenha uma falta de autoestima também, né? É preciso analisar. E essa questão do amar, ele fala que é muito sobre fazer. Ó, quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo. Ele fala que é isso, você se aceita, então, tipo, você se ama, né? Porque a base do amor próprio é a autoaceitação. Eu me aceito desse jeito. A gente não se aceita porque a gente sabe que a gente não tá fazendo o nosso melhor. Quando a gente não tá fazendo o melhor, nosso melhor, a gente não se aceita, né? A gente se julga. Ele fala, né, muito sobre o juiz e a vítima, e ele fala, não dê oportunidade do juiz te julgar, né, que é o nosso juiz interno, dele te condenar. Aí eu achei legal essa parte aqui, e eu vou ler, ó, na página 71. Ah, ó, pra quem não sabe, o livro é esse aqui, Os Quatro Compromissos, essa capa. Agir é viver plenamente. Não agir é a forma de negar a vida. É sentar em frente à televisão todos os dias por muitas horas porque você tem medo de estar vivo e assumir o risco de expressar quem é. Agir significa expressar quem você é. Pode ter muitas ideias na cabeça, mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem a ação, depois de uma ideia não existe manifestação, nem resultados ou recompensas. E ele diz que assumir a ação é estar vivo. Ele começa a falar muito, a linkar a ação com a vida, né? Que quem está parado, gente, realmente, né? Quem está parado, qual é o oposto da morte? Quer dizer, qual o sinônimo da morte? É inércia. E o oposto da morte é o movimento. Então, a vida é movimento, não dá para ficar parado, nada está parado, está tudo o tempo todo se movimentando.
E a gente precisa também se movimentar. A gente veio aqui com um propósito, ser humano. Ser humano é se desenvolver, é cada vez ser uma pessoa melhor, né? Então a gente está aqui para isso, a gente está aqui para aprender. Não dá para ficar parado. Eu estou sentindo de ler mais um trecho. Deus é vida. Deus é vida em ação. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado de lado e viver o momento presente, aqui e agora. Qualquer coisa que a vida tome de você, deixe que vá. Quando você se rende e dá adeus ao passado, permite a si mesmo estar plenamente vivo no momento presente. Deixar o passado para trás significa que você pode aproveitar o sonho que está acontecendo agora. Ele fala que é isso, que a gente deve viver, que a gente deve agir, que a gente deve dar o nosso melhor e que a gente tem o direito de ser quem somos. Falar sim para o que a gente tem que falar sim, falar não para o que a gente tem que falar não, e que quando a gente não dá o nosso melhor, a gente está negando o direito de ser nós mesmos, a gente está se negando esse direito de ser quem a gente é. Ele fala também que a gente não precisa da aceitação dos outros, a gente só precisa ser quem a gente é, dar o nosso melhor, amar nós mesmos e aos outros. Ele diz que os outros 3 compromissos só funcionarão se a gente der o nosso melhor. E que a gente deve continuar, sabe? Não desistir. Ele fala muito também que é difícil, né, a gente cumprir com esses 3 compromissos. O primeiro é: seja impecável com sua palavra. O segundo é: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. E o quarto é: dê o seu melhor. Então ele diz para que a gente continue buscando cumprir com esses compromissos, que é difícil. E ele falou assim: eu caí, eu levantei, eu caí de novo, eu levantei de novo, até que foi ficando mais fácil para mim. E que se ele conseguiu, todos nós também podemos conseguir. Ele fala também para que se a gente der o nosso melhor e a gente se autocuidar, a gente cuidar do nosso corpo, procurar nossa liberdade pessoal, buscar isso, buscar realmente esse amor próprio e se cuidar, se exercitar, que a gente vai conseguir o que a gente deseja, que é inevitável. Aí ele fala: não, você não tem que ficar sonhando acordado ou horas em meditação, você precisa ser humano, precisa honrar o homem ou a mulher que é, respeitar o seu corpo, se curar. Ele falou assim: você não precisa adorar santos, você precisa é se cuidar. Ele disse que é o mais importante, cuidar do seu corpo, que é uma manifestação de Deus. Ele fala bastante sobre essa questão de amar o corpo, de valorizar o corpo. Aí disse tudo, né? Qual é o prêmio? Gente, essa frase é muito boa também. A recompensa é transcender a experiência humana de sofrimento, tornar-se a encarnação divina. Esse é o prêmio. Incrível, né? O prêmio é parar de sofrer. O prêmio é a transcendência da condição humana. Então, não tem prêmio maior do que esse, né? Então, a gente deve realmente buscar isso para ter esse prêmio. E que a gente deve praticar só por hoje, só por hoje. Só por hoje eu vou ser impecável com a minha palavra, eu não vou levar nada para o lado pessoal, eu não vou tirar conclusões precipitadas, eu vou dar o meu melhor. No início vai ser difícil, né? E depois se tornará cada vez mais fácil. Realmente é a prática que faz o mestre, né? Quanto mais a gente pratica determinada coisa, melhor a gente fica naquilo ali. Ele fala muito, né, então, nesse final também, sobre essa questão, né, de não precisa adorar, você não precisa ser religioso, você não precisa ir à igreja, porque estava aqui pensando um pouco sobre isso, né? O que é o mais importante, gente? O mais importante é a prática do que a gente lê, do que a gente integra de conhecimento, é o quanto que a gente pratica. E a gente está aqui no mundo material, a gente deve lidar bem com a matéria. A principal, nosso principal matéria, mais importante é o nosso corpo mesmo, né? A nossa casa, o nosso lar aqui, o principal que nunca vai nos deixar, que a gente nunca vai se mudar. Então, cultivar esse autocuidado, primeiro com o corpo físico, e com a própria saúde como um todo, né? Com a sua mente, com as suas emoções, se cuidar, desenvolver realmente essa saúde holística, também a saúde espiritual, né? Práticas espirituais, se dedicar para ser uma pessoa melhor também com os outros. Esse é o mais importante, segundo o livro, e eu concordo muito, porque
Eu não tenho religião, embora eu respeite todas as religiões, mas eu prefiro não me rotular. Eu prefiro pensar que o mais importante, que para mim realmente praticar a espiritualidade. Estar praticando a espiritualidade. E espiritualidade, a meu ver, é algo que toda religião deve ter, né? Que é um objetivo maior da religião. Deve ser essa conexão espiritual, conexão com Deus e com Deus dentro de nós também. Essa centelha divina, com a nossa centelha divina, que todos nós somos de verdade, né? É a nossa essência verdadeira. Então, fazer o bem é o mais importante, o bem a si mesmo e o bem aos outros, né? Não adianta nada ter religiões, ser de alguma religião, citar Cristo ou evangelhos e não fazer o bem. Não fazer o bem a si próprio, cultivar hábitos saudáveis, como ele falou aqui, e dar o seu melhor, na busca de ser alguém melhor. Alguém melhor realmente, como eu falo, para si e para os outros. Porque se você está fazendo bem para você está fazendo bem para o outro. Quando eu falo fazer bem para você, não é seguir tudo o que você quer fazer. Pelo contrário, se você faz o que você quer, o que você está com vontade, o que você está afim, você vai deixar de fazer o que é o melhor para você. Né? Porque muitas vezes o que a gente está afim, a nossa vontade, o nosso desejo do ego é oposto àquilo que é melhor para a gente. Então, fazer bem para si não é fazer o que se quer, não é fazer o que está com vontade. E ser livre, como ele fala muito também de liberdade pessoal, também não é fazer o que está com vontade. Porque depois, isso que você está fazendo que está com vontade, que você acha que você está livre fazendo, vai te fazer mal. E aí você está preso a essa consequência negativa. Então você é livre quando você decide, por consciência, fazer o que é melhor. Fazer o que é melhor de verdade para você. Fazer o certo, que é o seu certo, que é para você alcançar um objetivo. Qual é a ação que é necessária para alcançar esse objetivo? Tem que refletir com verdade para isso, né? E aí, quem faz bem nesse sentido, nesse nível de realmente o bem para si, faz o bem para o outro também automaticamente. E quando a gente está fazendo bem para o outro, a gente está numa ação para o outro, para beneficiar puramente o outro, sem esperar nada em troca, automaticamente a gente já recebe em troca. Então é isso, para mim a filosofia maior é fazer o bem. Isso pode ser um pouco clichê ou careta no sentido de cafona até, né? É porque as palavras elas vão se perdendo, a gente vai falando, mas sem prática não vale nada, né? Então vai ficando uma coisa banal, faço bem sem esperar a quem. O que é isso na prática, né? E aí vai ficando ruim. A palavra vai ficando com uma energia ali que é distorcida, ilusória. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, talvez seja isso. Bom, ainda não acabamos o livro, tá? Ainda temos outros capítulos, acho que mais 2 capítulos desse livro. Então, até o próximo vídeo. Namastê.